Pessoal, aí a letra G da lista de assíntotas, a expressão é essa, x mais 2 sobre x ao quadrado mais x menos 2. Então, quando a gente pega esse denominador igual a zero, calculo delta, acha as raízes, a gente acha menos 2 e 1. Ou seja, essa parte de baixo pode ser escrita como x menos o menos 2, ou seja, x mais 2, e x menos 1 que está aqui. Lembrando o seguinte, como esses termos estão no denominador, o x não pode ser menos 2 e o x não pode ser 1, porque senão a gente teria uma fração com imagem, né, dando um número sobre zero, que não é possível. Mas o menos 2 e 1 são os candidatos a assíntotas vertical. Então eu peguei essa expressão, reescrevi ela dessa forma. Então a única coisa que eu fiz foi pegar o denominador e escrever desse jeito aqui, ó. Tá aqui. Então vou testar os valores. Vou começar com x tendendo a menos 2, né? Que é o primeiro valor que eu encontro. Quando eu pego menos 2 e substituo aqui, vai dar menos 2, aqui vai dar 0 sobre 0. Aí eu cancelo essa parte de cima com essa parte de baixo, então sobra 1 sobre x menos 1. E quando eu troco o x por menos 2, dá menos 1/3. Então o menos 2 não é assíntota. Então eu vou trabalhar agora com o menos 1. Com menos 1 não, com 1, que é o outro candidato. Porém, como eu consigo simplificar esses dois aqui, eu vou continuar trabalhando com essa expressão 1 sobre x menos 1. Então eu peguei 1 sobre x menos 1, coloquei aqui, substituí o x por 1, dá 1 sobre 0. Pegando um valor menor do que 1, 0,9, quando eu coloco aqui dá um resultado negativo. Positivo com negativo dá negativo. Infinito porque tem zero na parte de baixo. Só por conta disso, 1 já seria assíntota vertical. Mas vou testar também pela direita. Substituindo 1, vai dar 1 sobre 0. E como um valor maior do que 1 gera um resultado positivo aqui embaixo, então vai dar mais infinito. Pensando na assíntota horizontal, essa função aqui, ou essa aqui, tanto faz, mas como a gente está analisando sobre essa, já que deu para simplificar, essa função para o limite, quando o x tende a mais ou menos infinito, como o x está na parte de baixo e o x tendendo a mais infinito, vai gerar um resultado zero. Se a gente observar a função original, que é essa, pelo polinômio de baixo ter um grau maior do que o polinômio de cima, isso implica também que quando colocarmos em evidência aqui o valor do x, a gente vai ter uma fração cujo denominador vai sobrar com x, e aí quando o x tender a mais ou menos infinito, a função vai tender a zero. Vamos passar para a parte gráfica agora da nossa função. Então eu fiz aqui o x igual a 1, que é uma assíntota, e aqui eu fiz o y igual a 0, que é outra assíntota. Primeiro vou analisar o que acontece à direita do 1. A gente percebe que à medida que o valor de x vai aumentando, se x vai aumentando, a função vai se aproximando de zero. Então a função vai se aproximando de zero. Então a gente tem aqui o gráfico cada vez mais próximo de zero. E se o x vai se aproximando de 1 pela direita, se o x vai se aproximando de 1 pela direita, a função vai aumentando. Por isso que ela vai subindo aqui, ó. O que acontece do lado de cá? Se x vai tendendo a menos infinito, ou seja, se x vai diminuindo, a função vai se aproximando de zero. Por isso que ela vai se aproximando de zero aqui, ó. Se x vai se aproximando de 1 pela esquerda, se x vai se aproximando de 1 pela esquerda, então a gente tem que a função está diminuindo. Aqui, ó, se x está tendendo a 1 pela esquerda, a função está diminuindo. Então ela vai descendo, e se x está indo para menos infinito, a função vai se aproximando de zero. Esse ponto aqui, por que eu coloquei uma bola aberta nele? Porque esse ponto está sobre o x igual a menos 2. Se a gente voltar lá na função, o menos 2 ele zera o denominador, então ele não faz parte do domínio. Se ele não faz parte do domínio, ele não pode fazer parte do gráfico. Então por isso que está bolinha aberta. E bolinha aberta em que ponto? Então eu peguei a função 1 sobre x menos 1, que é a função que eu consigo obter depois que eu simplifico, e substituí nessa função o x por menos 2. Então, colocando no lugar do x o menos 2, dá menos 1/3. Por isso que está batendo aqui, ó, no menos 1/3. Bolinha aberta, porque o menos 2 não pode fazer parte do domínio, certo? Outra questão que esse gráfico toca o eixo y. Se ele toca o eixo y, eu posso trocar o x por zero. Trocando o x por zero nessa expressão, ou nessa expressão, a gente vai encontrar 1 sobre menos 1 ou 2 sobre menos 2, tanto faz qualquer uma das duas expressões. Então a gente vai encontrar o y igual a menos 1, por isso que ele passa aqui no menos 1.